O líder do governo pediu ontem à tarde a dispensa de prazo para o projeto do Executivo que autoriza um empréstimo à Caixa Econômica Federal. A verba será usada para pavimentação e requalificação de vias, mas a oposição discordou do pedido. O líder do governo, Gilberto Alves, solicitou a dispensa do prazo de emendas para o projeto. É um projeto importantíssimo para a cidade que trata de mobilidade. É um projeto que autoriza a contratar uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal de até 300 milhões de reais do programa PAC 2, Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, mas, sobretudo, são recursos que visam obrigatoriamente, senhor presidente, serem aplicados na implantação do corredor de transporte público de passageiros na Avenida Norte e também a requalificação dos passeios públicos nos bairros da Madalena, de São Martim, das Graças e Boa Viagem, em Biribeira, Casa Forte e Torre. Portanto, e pela relevância e a importância e a natureza do projeto, eu solicito que Vossa Excelência consulte os líderes partidários. Coube ao presidente da Casa consultar as lideranças dos partidos para saber se concordavam com a dispensa do prazo. No entanto, o vice-líder do PSDB, André Regis, se posicionou de forma contrária. Vou me posicionar de forma contrária. Acredito que a gente, em situações de maior urgência e necessidade, eu acho que a gente pode flexibilizar, mas diante do não convencimento de que há necessidade da flexibilização do prazo, o PSDB se mantém contra. Opinião compartilhada pelo vereador Raul Jungmann. Nenhuma emenda, sequer uma emenda, preste bem atenção, uma emenda, não estou falando de projeto, da oposição foi acatada aqui. Algumas emendas, sabe Vossa Excelência, rasamente compreensíveis no sentido de aprimorar. Esse próprio parlamentar fez e outros fizeram. Então, eu quero dizer ao líder Gilberto Alves que nós permanecemos com a boa vontade e a disposição, mas está na hora de ter reciprocidade. Está na hora de se ter algum tipo de compreensão, alguma flexibilidade da parte do governo. Porque só ao vosso reino e a nós nada fica muito difícil. Por isso, eu vou, nesse momento, também votar contrário à quebra do interstício, mas colocando isso como uma proposta de diálogo, como uma proposta de convergência, de discussão para com o líder e a bancada do governo. Faço isso muito mais como uma atitude política, como um protesto contra a rigidez, a falta de flexibilidade, de negociação e do rolo compressor da parte do governo. Quando nós demos excessivas até demonstrações de flexibilidade e compreensão. Por isso é que eu voto contra. A fala dos dois vereadores da oposição levou o líder do governo a lamentar tal posicionamento. Nunca houve, e o vereador Júnior sabe disso por parte de nós do governo, nunca houve o distanciamento ao diálogo e ao entendimento no que diz respeito às discussões e aos debates desta casa. Nem tão pouco em relação aos projetos que tramitam por iniciativa da oposição ou até também do governo. Eu não tenho esse levantamento, o vereador fala que vai fazer, acho que não tem problema nenhum que eu faça, mas ele vai encontrar e vai verificar muitas vezes, sobretudo em relação aos projetos que estão tramitando nas diversas comissões temáticas dessa casa, posicionamento de diversos vereadores da bancada do governo em favor dos projetos do vereador da oposição. Portanto, não há esse distanciamento, esse posicionamento em função da iniciativa que possa partir por parte da oposição. Mas aí eu gostaria de registrar, infelizmente eu tenho que fazer esse registro, é a segunda vez que a oposição se comporta claramente em detrimento de um projeto importante para a gente poder dotar a nossa cidade de uma melhor mobilidade. São projetos de infraestruturas urbanas, viárias, sobretudo o corredor de transporte coletivo de ônibus lá da Avenida Norte e as outras demais vias dos bairros citados. É uma pena porque são recursos provenientes do PAC 2, isso tem prazo para a gente conveniar com o governo federal, por isso a urgência do projeto, por isso o pedido de dispensa de prazo. Nós não temos nenhum motivo para não estabelecer um debate, mas eu sinto a incompreensão e sinto muito que esteja, nesse momento, a oposição não perceba a importância e a relevância da associação por hora encaminhada pela liderança do governo. A questão ideológica e de comprometimento da oposição em relação aos temas da cidade levou o vereador André Regis à tribuna. A democracia pressupõe, entre várias coisas, respeito às regras, respeito à proteção, inclusive, da minoria. Nós somos aqui minoritários.
A minoria precisa, inclusive, de mais tempo do que a maioria que apoia o governo, que encaminha e que nós precisamos fazer a resistência em favor da cidade. O contraditório, ele é absolutamente necessário. Faz parte da democracia nós termos o tempo devido para estudar as matérias. Isso é absolutamente necessário. Isso dá um trabalho enorme e muita gente não compreende quão difícil é ser vereador diante de uma complexidade como a cidade do Recife, onde você tem que discutir matérias diversas, o vereador Luiz Eustáquio, para poder representar bem os interesses da sociedade. Carlos Gueiros disse que os vereadores estão diante de um impasse, mas destacou a urgência do projeto. Vossa Excelência criticar a urgência, eu concordo. É esse exatamente o seu papel, de mostrar, como Vossa Excelência disse, a oposição ela é necessária. Ela é necessária, é oportuna. Agora, tem situações que a gente tem que entender que faz-se o registro, mas tem que acceder, porque senão eu pergunto, não agindo dessa forma, dispensando e votando, o que é no seu pensamento que a casa deveria fazer? Não, vamos não aprovar e o empréstimo não será feito e a gente vai botar a culpa na equipe do prefeito, que em tempo não andou para cá. Seria essa a posição? Então, como essa não deve ser a minha, nem a posição, e eu tenho certeza, a de Vossa Excelência, é que Vossa Excelência tem que apontar os erros, mas aceitar a posição da emergência. Luiz Eustáquio chamou a atenção porque muitas vezes um projeto é importante para o Recife, mas exige um tempo menor de tramitação na casa. Muitas vezes tem projetos que realmente a gente, ao buscar cumprir o prazo, tem projetos que você não consegue ou não avaliou em tempo correto e é bom para a cidade, é importante para a cidade. Então é nesses momentos que se usa exatamente, que também é regimental, o pedido de prazo, como também é regimental negar o pedido de prazo. É regimental solicitar e é regimental também o partido não concordar com o pedido de prazo. Não é verdade? Também isso é regimental. E, nesse sentido, nós entendemos que, dentro do nosso regimento, possibilitando essas questões, porque a gente não pode perder investimentos para o nosso município. Já Gilberto Alves reafirmou a importância do papel da oposição no aprofundamento dos debates. Nós sabemos que o papel da oposição, e é bom que tenha esse papel, isso é importante em qualquer regime democrático, e o debate, quanto mais aprofundado, quanto mais contraditório, melhor para todos nós. Quanto mais nós exerçamos a nossa capacidade de divergir, a gente encontra caminhos para o consenso ao final da discussão. Mas é fato que a gente entende que, às vezes, a gente se acostuma tanto a criticar determinadas posturas e que às vezes, a gente não recebe, não acolhe bem quando nós somos criticados. O que eu fiz aqui foi um registro e também uma crítica que eu considero um posicionamento equivocado da oposição, contrário ao encaminhamento sugerido pela liderança do governo, no sentido de dar pressa a uma matéria que a gente já foi relatado aqui pela importância e pela relevância, em função de recursos que nós precisamos contratar e que temos prazo para isso. A gente está pedindo dispensa de prazo, como já foi explicado, porque isso é regimental, isso é legal, isso ocorre em qualquer parlamento que tenha tradição democrática no mundo, e a gente faz isso na consciência de que, a hora que a gente consulta as bancadas, a gente também, inclusive, já emite um alerta para que todos os partidos e todos os vereadores se acerquem e se assenhorem do conteúdo da proposta que está sendo colocada em debate, para que, em virtude da pressa sugerida, cada um possa apreciar o conteúdo e aí se posicionar mais na frente, quando da discussão em plenário e depois da votação do mérito da matéria propriamente dita.